Série Na Direção do Sol Poente, baseado no livro de Otton de Paula. Episódio 4. Portugal. Ano de 1498 d.C. Sou o secretário e explorador Afonso Camões, emissário da coroa portuguesa, do rei Dom Manuel, do seu representante legal, o senhor Fernão de Noronha. Nessa viagem marítima, sou subordinado apenas ao capitão Duarte Pacheco Pereira, líder da viagem exploratória real do ano de 1498. Este documento registra a viagem exploratória portuguesa, carinhosamente denominada pela tripulação pelo tema Na Direção do Sol Poente. Esta viagem tem o propósito de navegar até a região leste da Ásia por uma rota a oeste, em vez de contornar o continente africano. De forma mais precisa, almejamos encurtar o tempo de navegação até a Índia. Acreditamos na existência de um possível caminho rumo ao oeste, embasados em numerosos relatos confiáveis de navegadores antigos que empreenderam viagens relativamente bem-sucedidas por vastas distâncias no Oceano Atlântico em direção oeste. Por tal feito, seguiremos incansavelmente na direção do pôr do sol. Bom dia, Capitão Duarte. Como está a contratação dos homens para a viagem? Bom dia, Afonso. Quanto aos marujos, já perdi a conta de quantos deles desistiram da contratação quando menciono o tempo que provavelmente vamos ficar navegando. Mas o senhor não mencionou para nenhum deles o caráter sigiloso da nossa viagem, não é? Claro que não, Afonso. No entanto, muitos marujos nutrem apreensões quanto ao pior cenário, dando atenção ao folclore e ao temor advindo da crença numa terra plana, de monstros marinhos e da possibilidade de nos depararmos com o fim do mundo, um desfecho que poderia por conseguinte significar também o nosso próprio fim, argumentam tais marujos. Embora sei que a elite da nossa tripulação mantenha convicção no êxito desta empreitada, em virtude da crença cada vez mais sólida de que o planeta Terra é redondo e podemos dar a volta em sua superfície. Com respeito a esse assunto, Sr. Duarte, nós já falamos sobre a questão do que a Bíblia diz sobre os 4 cantos da terra, se referindo aos 4 pontos cardeais, mas eu estava conversando com um certo homem sobre este mesmo assunto e ele me mostrou um texto que me deixou arrepiado. Vou lhe mostrar agora. Ele disse que há mais de 3.000 anos o profeta Isaías declarou o seguinte, em Isaías capítulo 40, versículo 22. Diz assim: E ele é o que está sentado sobre o globo, a redondeza da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. E ele é que estende os céus como uma cortina, e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Eu nem mesmo consegui dormir à noite direito pensando nessas coisas. E o senhor, o que acha dessas palavras? Estou impressionado. Deixe-me ver, aqui diz mesmo globo da Terra. Isso está em harmonia com nossas pesquisas dos manuscritos de filósofos, defensores e entusiastas de que a Terra é de fato redonda, como por exemplo Nicolau Copérnico. Tendo em vista que a teoria da Terra plana era um dogma da astrologia, mas não da Bíblia e nem da ciência astronômica, vamos desconsiderar tal conceito mitológico, e agora tenho absoluta certeza de que podemos dar a volta ao mundo. Assim, renovamos o nosso ânimo. Atentamos também para as mais recentes descobertas científicas. E nos valendo das mais variadas lendas contadas por povos antigos sobre viagens ao redor da Terra, sobre as incontáveis ilhas que possivelmente aparecerão no nosso caminho, que poderão nos prover o necessário para chegarmos ao nosso principal destino, a Índia. Quero colocar aqui também o meu propósito pessoal, na qualidade de um jovem, educado e entusiasta do crescente movimento em prol da vida sustentável. Tenho receio profundo quanto ao possível destino árido da nossa amada região de Alentejo. As extensas práticas de desmatamento para a indústria madeireira e a expansão da pecuária têm me causado apreensão. Acredito que uma alternativa mais sustentável poderia ser implantada em nossa região, seja na diversificação por meio do cultivo de diversas espécies de oliveiras, se opondo à criação de diversos animais voltada para o comércio internacional, mas apenas para o consumo local. Em vez de comprometer a riqueza natural da região,
na tentativa de produzir todos os bens localmente, poderíamos adotar uma abordagem mais estratégica, importando especiarias e outros produtos de terras mais distantes que já os produzem com maestria. Essa perspectiva se tornaria ainda mais viável se conseguíssemos otimizar os custos envolvidos, seguindo o exemplo da Índia. Poderíamos, por exemplo, desbravar rotas mais curtas e adotar métodos mais eficientes para transações comerciais, valendo-nos de nossas velozes caravelas. Desta maneira, estaríamos aptos a estabelecer um sistema de troca comercial, preservando assim o ecossistema local. Apesar de inúmeros precalços e das adversidades que enfrentávamos, o intrépido capitão Duarte reuniu aventureiros e desbravadores como eu apenas entre os nossos patrícios. Naquela ocasião, imbuídos de coragem, pois contávamos com o respaldo financeiro e o apoio da elite portuguesa, no alvorecer do dia 7 de janeiro do ano de 1498, logo após os festejos do término do Ano Novo, estávamos prontos para zarpar. Nos dias que antecederam nossa partida, despedimos-nos dos amigos, da família, sem revelar nosso destino, guardando-o como segredo de Estado. Para eles, tratava-se apenas de mais uma expedição com destino à Ásia. Repletos de ansiedade, a tripulação inteira convergiu na noite anterior ao embarque no porto da cidade de Parchal, situado na foz do rio Arade, onde o nosso navio permanecia ancorado. Sob a penumbra da aurora, quando todos dormiam, embarcamos, içamos as âncoras e nos lançamos nas profundezas do desconhecido, com nosso destino oculto. Nossa incumbência consistia em manter a rota sempre alinhada ao poente do sol. Seguimos o sol em sua cadência celestial. Embarcamos provisões abundantes, entre as quais cabras, galinhas, tartaruga vivas, uma quantidade abundante de frutas e também água potável. Atravessamos 4 semanas de navegação. Nos primeiros dias, muitos de nós enfrentamos o desconforto do enjoo, eu inclusive. Contudo, com o passar do tempo, a aflição cedeu e pudemos nos dedicar com maior afinco aos deveres a bordo, durante os longos dias que se seguiram. Certo dia, reclinado na proa, absorto na contemplação do céu noturno, testemunhei o desvelar de um céu cravado de estrelas cintilantes. Aqui sobre o oceano noturno, a luminosidade parece mais vívida e as constelações mais numerosas do que as vislumbradas no continente. As estrelas celestiais evocam gemas preciosas, jazendo sobre um veludo negro. Em meio a este devaneio estelar, fui abordado pelo capitão Pacheco, que se aproximou com passadas pausadas e, percebendo minha vigilância, Duarte Pacheco perguntou: Que bela noite, não acha, Afonso? Estaria você por acaso contando as estrelas? De modo algum, Sr. Pacheco. Aqui meditava eu sobre a essência desses pontos luminosos no céu. São centelhas resplandecentes, refletindo a luz tímida da noite, mas poderia ser, porventura, sóis distantes? Imagine como poderia existir uma enorme distância entre eles. Creio que um dia desvendaremos os enigmas celestiais, desvelando os segredos das estrelas. Porém agora podemos apenas sonhar. Por ora carecemos decifrar os mistérios celestiais, pois estamos com enormes dificuldades até mesmo para desvendar os mistérios terrenos. Caro amigo, se pretende repousar na proa, sugiro amarrar-se a uma corda curta, para evitar que uma onda impetuosa o arremesse de súbito ao mar. E se falando de sonhos, vou aproveitar a quietude das ondas e tentar dormir até o sol nascer. Uma boa noite, jovem Patrício. Uma boa noite, Sr. Pacheco. Após me despedir do capitão, passo a contar as estrelas e acabo adormecendo ali mesmo, acalentado pela vista deslumbrante, acariciado pela brisa refrescante da maresia noturna, atenuando o calor intenso do verão equatorial e também minado pelo balanço suave do mar. Quem poderia resistir àquele aconchego?
naquela noite, o balançar suave e teimoso do navio me lembrava os braços maternos de uma mãe cheia de afeto. Foi quando, de repente, acordei pendurado com a cabeça e os braços para fora do navio, chacoalhando como se fosse uma boneca de pano. Eu ainda não sabia se estava acordado ou se estava dormindo. Só sei que me lembrei do que o capitão havia dito há poucos minutos. Caro amigo, se pretende repousar uma marcha para evitar Apresentamos E na Direção do Sol Poente, ou uma experiência épica em formato de audiosérie. Embarque em uma jornada única e fascinante através dos meandros esquecidos da história do Brasil com a nossa emocionante audiosérie baseada no livro de Otton de Paula, com o tema E na Direção do Sol Poente. Prepare-se para uma experiência sensorial que vai além das palavras, mergulhando você em um mundo de emoção, aventura e romance, recriando a história do Brasil como nunca antes vista. Da riqueza dos detalhes à autenticidade histórica, nossa série leva você diretamente aos eventos-chave que definiram o Brasil. Mergulhe em sons evocativos, trilhas sonoras envolventes e efeitos especiais que tornam cada momento palpável e inesquecível. Experimente uma narrativa magistral que une passado e presente, tecendo uma história que ressoa com os corações dos ouvintes. Na Direção do Sol Poente não é apenas uma saga histórica, é uma experiência envolvente que transcende o presente, o passado e aborda nosso futuro numa narrativa envolvente sobre sustentabilidade.